E daí quando vinha um colono, né, ou a policiada que ia para lá, as mulheres faziam a frente, né? E elas que iam ao encontro deles, né? As fontes históricas indicam que os caingangues passaram a ocupar essa região entre o rio Irani e o Lajeado do Lambedor por volta de 1856. Mas esse território ele vai ser atingido pela frente colonizadora a partir do ano de 1893, com a titulação da Fazenda Barra Grande. Em 1919, a empresa colonizadora Lucy Rose Cia compra essas terras, né, e passa a revendê-las. Mas, principalmente a partir da década de 40, é que o território onde os caingangues habitavam vai ser atingido, né, por meio da venda, então, em 1948, do território que ainda estava sob domínio da Lucy Rose Cia para os irmãos Severino e Gilcando Trentin. A partir daí, então, os caingangues gradativamente eles passam a perder o seu território e vão sendo encurralados cada vez mais para próximos do rio Irani. A gente, os colonos ficavam ameaçando, né, assim, as pessoas dos indígenas que moravam na beira do rio, né, que a gente morava dentro de um potreiro, né, na beira do rio. Naquele tempo eles viviam ali, viviam nesse lugarzinho ali. Então, sempre viveram ali, né. Mas eles se davam com os colonos, trabalhavam para os colonos, né. Daí depois que teve pessoas que veio, né, tirando as histórias, né, e daí que era indígena. Daí, quando saiu aquela terra lá embaixo, daí era pouca gente, né? Pouca gente, pouca família. Colono que compraram, né? Eles iam tocando, né, os índios, lá na costa do rio. Daí teve o Arno, que é um alemão, e daí ele morava aqui. E daí ele deu o potreiro dele para os índios se colocar. E os outros estavam atropelando, né? Que era para sair dali. Ele que deu esse lugar para os indígenas não sair, né? Que aqueles 5 famílias que ficou, né? Daí ele deu lugar, né? Para eles viver ali, deu uns pedacinhos para eles fazer o que eles podiam fazer para viver, né? Para comer. No final da década de 70, eles passam a organizar um movimento para recuperar essas terras, né, que haviam sido perdidas, e a partir daí, então, eles constroem uma rede, né, de apoio e se organizam para a luta pela terra, que vai se estender, então, aí em toda a primeira metade da década de 80. E daí o Clemente e a dona Ana Forte, que são irmãos, né, eles disseram, vamos buscar pessoal nas aldeias, né, para movimentar, né, fazer um movimento, para dar mais força para nós. E daí que foi o movimento, daí a coisa foi crescendo, né. Daí ali que os colonos gararam raiva, né, dos indígenas lá. Daí a dona Ana foi lá para Chapecózinho, né, ela foi lá conversar com o pessoal de lá, né, tudo, né, para ver o que ela podia fazer, né. Daí eles vieram, né. Daí com a conversa deles e a dona Ana, que daí que foi a luta pela demarcação das terras, né. Ela saía daqui e ia para Xanxerê a pé, né, buscar ajuda. Quando ela resolveu incentivar a população que fosse a busca da retomada da terra, né? Ela começou a conversar com os outros, né? Juntou os mais velhos, as pessoas mais novas que eram instruídos. Estava só com 5 famílias, né?
Não tinha mais, né? Porque os outros já tinham saído, né? Tudo, né? Tinha ficado só ela lá na beira do rio, né? Daí nós viemos. Daí ali que a gente foi aprendendo, né? Como é que era uma luta, né? Com ela, né? Daí depois fomos para Brasília. Daí tivemos reunião com... Nem me lembro quem que era. Era o presidente, né? Lá da FUNAI, né? Que daí quem estava sempre junto com ela, né, para falar, né, as coisas que às vezes ela não podia, né, falar, e eu respondia, né. Eu fui para Brasília, fui para Florianópolis, fui para Tubarão, fui para... Eu sei que eu fui várias viagens com ela, né. Ela viajou, ela foi para Brasília, ela foi para Florianópolis, ela sempre procurava, ela nunca ia sozinha, ela sempre procurava levar alguém junto, né, para estar ensinando. Ela foi uma grande liderança, né? Ela que indicava as pessoas para viajar, ela que orientava o que tinha que fazer, o que elas não podiam fazer, né? E todo mundo escutava ela, né? Ela era vice do Clemente Forte. Os dois eram irmãos. Ela foi indo, a mulher é muito guerreira. Fizeram greve de fome em Brasília, só tomando água lá em Brasília, porque aquela vez, pelo nosso direito para nós lutar, não tinha órgão nenhum que apoiava, né? Greve de fome. Para poder sair a demarcação das terras, né? E daí lá ficaram, e ela acompanhou toda a greve, né? Tudo, já tomavam água, suquinho, né? Mas nada eles não tomavam, né? A Fendó foi uma mulher que hoje assim, ó, quem fala da Fendó, ela se emociona, ela deixou muita coisa boa para nós. Ela foi uma pessoa que nos ensinou a ser guerreira. Ela sempre foi uma pessoa que sempre incentivou. Ela sempre dizia para mim, vocês têm que estudar, vocês têm que buscar, mas estude. Ela dizia, minha filha, você estude, mas nunca deixe de ser o que você é. A liderança da Fendó e a participação de outras mulheres no movimento de luta pela terra resultou na demarcação de 988 hectares em 1986. Essa porção do território ficou conhecida como Todo Ximbangue 1. Fiquei uma semana dentro do prédio da FUNAI. Digo, eu não saio daqui. Eu dormi em cima do sofá com meus filhos. Digo, eu não saio, eles queriam mudar nós. Digo, não. Eu vim para dormir aqui. Nos anos que se seguiram, os caingangues continuaram a luta judicial para que fosse reconhecido o restante do território que já tinha sido identificado como território indígena. Então, eles levam esse processo até o início dos anos 2000, quando se tem declarado o restante dos 954 hectares que ainda faltavam ser demarcados, né? Porque o nosso cemitério ficava no meio dos brancos aqui, né? E daí, quando morria um dos nossos pessoal, nós vinha aqui no meio. Daí eu disse, sabe de uma coisa, nós temos que lutar, né? Daí eu disse, vamos juntar todas as mulheradas, né? E de mão dada que nós vencemos. Que nós ia fazer movimento. E daí só nós mulherada, daí tranquemos aqui esse pedaço, porque aqui já era considerado como uma área indígena, né? Fomos para Brasília, daí lutar, né? Enviar o documento lá para o governo, né? E daí todos daí ficaram, o Volmir ficou de cacique, o Sebastião da Veiga ficou de cacique também, mas daí só que eles me procuravam e eu para ir no lugar deles, né? Para representar a comunidade, né? Nós, sabendo que nós estamos lutando pelo nosso direito, nós não podemos ter medo da lei. Eu não tenho medo da lei. Se eu estou lutando pelo meu direito, a justiça também tem que entender.
É nessa porção de terra que eles conhecem como todo Ximbangue II, onde se localizava o cemitério Caingangue, que é onde eles têm enterrado o primeiro cacique deles, o cacique Ximbangue, é onde eles plantaram o cedro para identificar a sepultura do cacique. Então era uma das questões assim mais importantes para eles que tinham ficado fora da demarcação da primeira parte do território. O cedro que foi plantado em cima do cacique velho que morreu, é um cedro muito bonito. E daí naquilo, para nós não reconhecer o nosso direito, né? E daí eles foram, né? Fizeram potreiro ali, tudo. E daí foram matando aquele cedro. Daí nós coloquemos outro cedro o dia da Santa Cruz ali. É uma lembrança, né, para nós. É uma lembrança que ali estavam os nossos antepassados, né, nos nossos caciques, velho, que estavam ali, né. As mulheres Caingangue têm buscado a manutenção desses direitos que já foram conquistados, né, e a ampliação também desses direitos, em especial que se refere à terra, à saúde e à educação. Nesse sentido, elas têm entendido a sua formação superior como um importante instrumento de luta, né? Tanto para a valorização da sua identidade étnica, quanto também para valorizar a história de luta dos seus ancestrais. Então, foi aí que eu daí comecei na educação, né? Então, desde essa época, eu nunca mais larguei a educação. Na época, tinha as bolsas do governo estadual, aqueles 70%. Fazia meus 4 anos de faculdade, que foram também bem puxados. Foi lá que teve alguns professores que marcaram muito assim, a minha mudança de mundo, sabe? Assim, a minha mudança de olhar para o mundo, sabe? De eu olhar para a minha cultura e olhar para o meu povo. A partir dali eu comecei a ver da onde que eu tinha vindo, o que eu era e que eu comecei a me identificar. Até ainda no início, ainda eu tinha muito esse receio, esse medo, porque toda essa questão de preconceito, né, que tem na sociedade. Mas aos poucos, assim, eu fui, né, aprendendo, fui vendo o que eu era, a importância de eu saber da minha história, de eu procurar saber, né, da história dos meus familiares, da história do povo da onde eu sou originária. Eu me formei e assim que eu me formei eu voltei e já em seguida eu comecei a trabalhar com a minha população. Eu era enfermeira, eu era médica, eu era tudo, era psicóloga, era assistente social, era tudo. E assim que eu comecei a minha história no Ximbangue, né, como profissional. Aí eu resolvi fazer uma faculdade. Fiz nutrição, me formei em 2014 e daí depois consegui voltar para CESAI, né, na saúde indígena. Assim, enquanto educadora indígena, assim, o que mais a gente tenta trabalhar na escola são essas questões, sabe? Que nós precisamos sim, sabe? Nós somos de um povo que tem uma história, que tem uma cultura, que nós precisamos valorizar cada vez mais, fortalecer, que nós precisamos sim também, né, nos empoderar daquilo que é do sistema, né? Nós precisamos buscar esse conhecimento, mas não nos deixar levar por ele, né? Porque dentro de nós existe uma outra forma de viver, uma outra forma de olhar para o mundo. Hoje, para você mostrar o que você é capaz, você tem que buscar conhecimento. Então, eu acredito que tem sim como eles conciliar, né, o estudo, né, após uma formação, mas não deixar nossas raízes de lado. O povo indígena Caingangue, sabe, esse olhar coletivo, esse olhar solidário. Se a gente não fortalecer, sabe, a sociedade ela é muito forte nessa questão, sabe, e nós precisamos ser bem resistentes. É essa questão que a gente sempre coloca, ser resistente perante tudo isso, né? A saber nos adaptar conforme aquilo que nos ataca, a gente saber se superar e viver de volta na nossa forma, né, cultural de vida. E digo para todo mundo, né, que tenham conhecimento das ervas e como artesanato, né, não vai ter, eu disse, não, mas vocês vão tocar de aprender, porque essa é uma defesa de vocês como indígena, né, Caingangue, eu disse.
E nesse período que eu trabalhei como técnica de enfermagem, eu sempre trabalhei com a medicina tradicional. Eu percebo assim que muitos, eles valorizam a questão das ervas medicinais. Em sala de aula, os professores também incentivam bastante a questão das plantas medicinais, de fazer com as crianças essa questão dos chás, preparos de chá, xaropes. Nós sempre estamos orientando os alunos, né? Dentro do colégio. Eles fazem artesanato também, que é uma cultura também, né? E dança. Pelo menos vocês sabem, vocês vão passando para os filhos de vocês, vão passando para os netos de vocês, eu digo para eles, né? A alimentação, os rituais de dança, né? O fortalecimento, né, com os nossos sábios, os mais velhos. Porque se a gente não buscar eles para a gente aprender, a gente vai esquecer, né? Aí vai acontecer que vai se perdendo. Que eles têm que estar na cultura, né? Eles têm que reconhecer, né? Que quando eles crescer, como é que eles vão saber o direito deles? Eles têm que lutar, eles têm que conquistar, né? Eles têm que estar sabendo como que é uma cultura indígena, né? Para que eles vão ser, né, os futuros multiplicadores, os futuros guerreiros, os que vão continuar a luta, né? Que a gente sabe que a nossa questão indígena ela vai ir além, né? Então, a gente sabe que nada é para sempre, que ainda a gente vai ter muita luta aí pela frente, né? E que eles serão os próximos atores dessas lutas, né? Que eles precisam estar conscientes de quem eles são. Para nós foi uma grande conquista, né, de eu assumir, né, como, pelo menos de vice, né. Mas para mim foi bom, porque as pessoas respeitavam, né, como a gente era uma mulher, né. Sobrava mais para mim, né, tinha o cacique, mas ele mandava os problemas para mim, né. E daí eu resolvia, né. Mas para mim foi uma conquista boa para mim aquela vez, né. E eu, que nem eu, né? Eu tô nessa idade. Pra mim, eu não tenho essa idade. Pra mim, eu sou nova. Eu tenho, parece, força para lutar várias coisas ainda, né? Eu, como liderança, eu tô só para, como vice, né? Tô só para buscar para a comunidade, né? A gente quer ver bem a comunidade, né? Que eu gosto de ajudar todo mundo. Devagarinho assim a gente tá, né, tendo esses espaços, né, até que na comunidade a gente se sente bem, né, valorizada quanto a isso, até pela própria liderança hoje, né, que é nova também, a gente sente que eles têm muito esse respeito também, né, pelas mulheres na comunidade, até porque também a vice é uma mulher, né, então assim, esse cuidado, esse respeito de estar colocando as mulheres nas discussões, de estar trazendo as discussões também até as mulheres. As mulheres também têm que se envolver, né? Tudo quanto é coisa, tá sempre junto ali, né? E é muito bom as mulheres saber participar, que como a gente já tá velha, eles agora, os mais novos agora, tem que tocar para frente, né? Às vezes não podem se abaixar, né? Nós, mulheres, tem que mostrar nossa, né, que a gente tem capacidade, que a gente consegue se a gente quiser. E é o que eu sempre falo para a nossa juventude, né? Para as jovens, para os jovens. A mulher sempre tem que estar envolvida, né? Nessas questões de movimento, né? Sempre se envolvendo e
E quando a gente se junta, né, que essa PL, né, vem retirando os nossos direitos, né, e as mulheres indígenas estão cada dia se unindo, né, para defender a Mãe Terra, né. As mulheres indígenas, elas têm reivindicado suas inscrições também em espaços públicos e de poder, né? Elas acreditam que a partir desse envolvimento elas podem ampliar os debates sobre os direitos dos povos indígenas. Quando eu decidi, né, entrar na política, né, que isso não estava planejado, né, não foi planejado nada, né. E eu não entrei na política não necessariamente só por mim, né. Mas nós, mulher indígena, nós temos que encarar esses desafios, né, quando aparecem, né, surgem no caminho, né. E o pessoal me ajudou, né, bastante também. Aqui também na comunidade, né, eu sempre me espelhava muito nas mulheres indígenas, né, que sempre estão na política, né, a Joênia Pichana, né, e a Sônia Guajajara, né, sempre me espelhei muito nessas mulheres também, né, e na comunidade também, né, sempre me espelhei, sempre teve, né, a Vanice, né, que sempre me motivando, né, para entrar, né, e a gente entra ali não só pelos 45 dias, né, qualquer dia, se fosse 5 dias, para nós indígenas seria bem importante, né, porque nunca aconteceu isso, né, na história de Chapecó, né, e eu tô bem feliz, sabe, com isso, porque as pessoas que estão pensando nisso também, né, eu agradeço bastante essas pessoas, sabe. Hoje é um momento tão significativo que certamente ficará marcado na história de Chapecó, que após 104 anos de criação tem no Legislativo Municipal uma indígena ocupando uma cadeira como vereadora. Como caigangue, hoje aflora em mim espírito ancestral daqueles que resistem e que derramaram seu sangue e que se misturou a esta terra, defendendo o território e o direito à vida. Tenho a grande satisfação de representar essas comunidades indígenas, sendo a voz que foi calada há muito tempo. Sou da descendência de Fendó, a grande guerreira caigangue que passou a maior parte de sua vida encurralada nas barrancas do Rio Urani, por a custa da ganância. O colonizador, o seu machado em punho, adentrou sobre o território indígena, trazendo e deixando a sombra desastrosa de destruição. Mas ela, a Fengó, plantou em nós a esperança e o espírito de luta e resistência. Aqui nesse parlamento, não ecoará a voz da vereadora Yara, ecoará a voz dos povos originários. Ayakar Yakuyamin, serei a voz de vocês aqui dentro. Gataguata Antune, esse território é nosso por direito. Muito obrigada. Raketani,
Raketanin, Ampuraur, Haratakotimon, Haratakotimon. Raketanin, Raketanin, Ampuraur, Haratakotimon, Haratakotimon. O sol se foi, o sol se foi, o sol se foi, mas ele vai voltar, mas ele vai voltar. O sol se foi, o sol se foi, o sol se foi, mas ele vai voltar, mas ele vai voltar. Que a gente sabe que amanhã é um outro novo dia, o sol irá voltar novamente.